recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, representantes da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. O Ederson da Rocha, que é o coordenador adjunto, e também o Glademir Schwingel, que é especialista em saúde do setor de planejamento. Vamos falar sobre a mudança da sede. Inclusive, os dois que aqui estão já estão locados, estão trabalhando no novo local, na Emílio Conrad, no prédio onde funcionava até então, até alguns anos, né? Funcionava a Justiça Federal. Hoje nós temos ali a Receita Estadual, nós temos o Ministério Público Federal e exatamente na área onde funcionava a Justiça Federal está entrando a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, que, se vocês vão lembrar, esteve para ir para a Estrela, na área da Polar, deu uma reviravolta, acabou ficando no prédio ali junto ao HBB e agora está saindo e está indo para essa nova área. Nós vamos falar sobre isso, sobre novas remessas de vacina e também sobre a UTI pediátrica do HBB que foi fechado na semana passada. Ederson, Glademir, bem-vindos aqui ao estúdio Lauro Matias Miller da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde. É uma alegria poder estar aqui nesse estúdio novo. Desde já parabenizar o Grupo Independente por essa conquista, por estar oferecendo para a gente que vem aqui todo esse espaço que, além de belo, é tecnológico. Então, assim, desde já, parabéns para vocês. E esperamos agora nós lá na coordenadoria também oferecer para as pessoas que nos visitam lá um espaço um pouco mais adequado do que aquele que a gente trabalhava antes. Obrigado, é isso aí, casa nova, né? Para nós aqui no estúdio, a reforma e para vocês com a nova sede da 16ª. Glademir, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Luiz Fernando, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, né? A alegria voltar aqui, né? E nesse local repaginado aqui, né? Realmente ficou muito bonito aqui o estúdio. Vamos falar dessa mudança, então, da sede, esses capítulos, e agora começou ontem, né? A mudança da sede ali no centro de Lajeado para a Emílio Conrad, ali próximo do IMEC do Florestal, naquele prédio onde funcionava a Justiça Federal, e o Ederson até já falava que a ideia é que também dê mais condições para receber as pessoas, mas para vocês também, logisticamente, vai ficar mais interessante? Em primeiro lugar, a gente dizer que a gente está conseguindo completar um projeto, e o Glademir, que é servidor de carreira, pode até ir um pouco mais longe, um sonho de mais de 20 anos, que a equipe da 16ª Coordenadoria de Saúde tinha de poder estar num ambiente mais adequado para receber as pessoas que nos procuram e as instituições, sejam municípios, hospitais, casas, entidades de saúde que precisam da Coordenadoria de Saúde. Então, neste momento, a gente pode dizer que a gente foi para um espaço onde a gente tem esta possibilidade de dar melhores condições de atendimento e, óbvio, melhores condições de trabalho para os servidores. Então, assim, desde 2016, o INSS solicitou a devolução do prédio, mas por diversos motivos, diversos fatores, que a coordenadoria acabou não encontrando um outro local, e por questões de governo também, não se priorizou essa troca. E nós tivemos a felicidade de poder estar aqui, neste momento, neste governo, e aí eu sou obrigado a fazer menção à secretária Alita Bergman, que é uma incansável batalhadora por dar melhores condições, não só para os servidores, mas também para o trabalho, para a qualificação do trabalho. E nesse governo do governador Eduardo Leite conseguimos, então, finalmente completar esse projeto da equipe da coordenadoria. E eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai poder dar uma resposta bem melhor a quem realmente precisa trabalhar com a gente. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que é um local bem mais... um local que tem mais acessibilidade, que era uma coisa que a gente tinha muito essa preocupação lá na coordenadoria. Hoje a gente tem elevador, qualquer pessoa que precisar nos procurar lá, ela vai ter esse acesso. A nossa equipe de vigilância sanitária, existem as regulamentações que são necessárias serem feitas nos estabelecimentos, mas nós próprios na coordenadoria não estávamos cumprindo com os protocolos. Hoje a gente está indo para um prédio onde a gente
realmente cumpre com aquilo que a gente pode cobrar. Então, assim, são coisas que eu acho que, assim, quando tu quer cobrar algo de alguém, tu tem que dar o exemplo. E eu acho que é isso que está acontecendo com a gente agora. Ederson, a ida da coordenadoria para a Estrela era fava contada. O que aconteceu no meio do caminho que impediu a transferência da sede da 16ª para o município vizinho? Bom, a gente, naquela época, eu não estava na coordenação, mas houve uma ideia, surgiu a possibilidade de, inclusive, até não conseguindo outro prédio, outro local para a coordenadoria se mudar, de que talvez transferisse a coordenadoria toda para Santa Cruz do Sul, onde já é a 13ª coordenadoria, e a 16ª iria a se juntar, ficaria tudo uma coordenadoria só. Para evitar esse transtorno, para evitar que isso acontecesse, para evitar que a coordenadoria ficasse tão longe da nossa região, os prefeitos da região, e aí contamos com a solidariedade de Estrela, o prefeito Rafael Malman, até então prefeito Rafael Malman, e o então secretário de saúde, Elmar Schneider, nos ofereceram aquele espaço lá junto à antiga Polar, para a gente poder adequar aquele prédio e, dentro de uma cedência de 10 anos, poder estar lá. A gente assumiu o ano passado, eu estou aqui na coordenadoria desde novembro de 2019, e aí a gente foi fazer um estudo junto ao nosso setor de engenharia e arquitetura, para a gente ver de que forma a gente poderia desenvolver um projeto e deixar ele, aquele prédio, de acordo com as necessidades que nós tínhamos. E a gente teria uma obra muito grande para ser feita, um investimento muito alto por parte do governo do estado, uma cedência de 10 anos, claro, com possível renovação, mas enfim, e se o município de Estrela solicitasse o prédio de volta depois de todo aquele investimento? E a gente já tinha gastado em torno de 3 anos já, só na parte de documentação e burocracia e tal, e a gente ainda não tinha nem começado obras. E sabe que hoje em dia a obra pública ela é morosa pela questão de transparência e toda a questão legal, então assim, tudo é um pouco mais demorado. Então a gente chegou à conclusão, o coordenador Edgar e a gente procurou a secretária Arita e colocou essa situação para ela, e ela nos disse, olha, se não causar nenhum transtorno com Estrela, se Estrela entender que vocês podem ir para outro lugar, vamos procurar outro prédio. Então a gente primeiro falou com o prefeito de Estrela. E como ele recebeu essa informação? O prefeito de Estrela, sugestão? Sim, aí eu vou dizer para vocês, a gente estava no meio de um período eleitoral ano passado. De qualquer forma, se esse assunto vazasse, a gente não queria de forma alguma interferir na eleição, ou sei lá, o que poderia acontecer com Estrela, ou aqui com Lajeado, a correria que pudesse dar. Então o que a gente fez? A gente foi lá, conversou com o prefeito Estrela, a gente conversou também depois da eleição com o prefeito eleito Schneider, e colocou a situação para eles. A única coisa é que a gente jamais descartou ir para Estrela. Nós fomos procurar imóveis em Estrela, principalmente. Primeiro procuramos imóveis em Estrela que se adequassem às nossas necessidades. A gente ficou até o final do ano procurando imóveis em Estrela. A gente não encontrou nenhum imóvel que atendesse totalmente a necessidade que nós tínhamos. Tanto de espaço, de acomodação para os servidores, estacionamento, acessibilidade, acesso a caminhões, nós temos carga e descarga. E aí teria que ter essa possibilidade de tudo isso, desse conjunto. Então, a partir do momento que a gente descartou todas as opções de Estrela, nós passamos a procurar um imóvel em Lajeado novamente. E aí aconteceu de aparecer esse imóvel, e aí eu também tenho que agradecer ao prefeito Marcelo Calmo, que nos ajudou a procurar este imóvel, que nos ajudou a entrar numa negociação, porque era uma negociação bastante difícil. Enfim, a gente só tem a agradecer a essas pessoas que se envolveram, nos ajudaram, e hoje tudo isso está sendo possível porque não foi só pela nossa força, pelo nosso trabalho. Foi por uma união de esforços e solidariedade, principalmente de Estrela e Lajeado. A transferência, a mudança deve ser finalizada essa semana ainda. Como é que fica a situação da distribuição das vacinas, né? Que a 16ª está sendo muito importante nesse período. Hoje, inclusive, tem distribuição de remessa.
Nós começamos a mudança ontem, oficialmente, a gente começou a levar os equipamentos, mas a mudança ela já vem acontecendo há um bom tempo pela questão de rede lógica, de computadores, elétrica, telefonia, essas coisas todas foram se transferindo aos poucos para lá, e adequações, principalmente de divisórias e essas coisas assim. E ontem começou efetivamente a mudança dos setores. O setor do Glademir, que é o planejamento, desde ontem já começou a se instalar lá. Hoje o pessoal já está praticamente trabalhando a pleno. O setor administrativo também começou ontem, já foi. Nós estamos deixando o setor de vacinas, que é o mais importante agora nesse momento, para último, e o setor da assistência farmacêutica por último. Por quê? Porque a gente já está levando parte do sistema de frio, que são as geladeiras, e esses equipamentos, eles precisam de alguns dias de testagem. A partir do momento que tu desliga ele, quando tu retoma ele, quando tu volta a ligar esse equipamento, ele precisa de um período de teste, por questão de estabilidade de temperatura. Então, está lá testando e tudo. Então, essa semana é para isso. Enquanto isso, funciona normalmente a entrega de vacinas e medicamentos no antigo prédio. A partir da semana que vem, esse pessoal transfere para lá. Então, a gente tem essas 2 semanas agora que a gente vai pedir a compreensão de quem solicitar algum serviço da Coordenadoria de Saúde. Talvez a gente vai demorar um pouquinho para dar o retorno, mas é para melhorar o atendimento depois disso. Embora que por telefone, por e-mail, isso não tem nada prejudicado, isso tudo está funcionando normal. Por falar em remessas ou em vacinas da Covid-19, novas remessas estão surgindo aí no horizonte. Aliás, já chegou, né, remessas esta semana, vai chegar hoje, né, Ricardo? Está sendo distribuída hoje. Está sendo agora, distribuída, né? A remessa que chegou ontem. A gente veio de lá agora, tá a fila lá, o pessoal está recebendo. E estamos na iminência de vivenciarmos uma semana das mais produtivas em termos de vacinação aqui em Lajeado e região, em função dessa chegada numerosa de lotes da vacina contra a Covid. Além desse lote que está sendo distribuído hoje, há previsão de ainda nesta semana novos lotes chegarem? Eu só vou pedir para o Ricardo, porque eu acho que eu enviei para vocês o que veio hoje, que esse dado não está aqui comigo. Mas, enfim... Eu tenho aqui, são 10.959 total, né? Entre Janssen e Pfizer, primeiras doses. Isso. Para a região, né? Isso. Mas só para lembrar que a gente já tem conhecimento que já chegou ontem no aeroporto alguma coisa. Essa parte que é de segundas doses, talvez até alguma coisa, principalmente na questão da AstraZeneca e da Coronavac, as reservas técnicas para a segunda dose, alguma coisa já fica na SEAD em Porto Alegre, e aí nas datas para vacinação da segunda dose, eles nos enviam. Então às vezes nem é remessa nova, é reserva técnica que já vem pronta para aquela segunda dose. Mas então, o que está para vir essa semana são segunda doses? Não, mas possivelmente tenha alguma coisa de primeira dose. Isso eu não posso, porque tudo chega de um dia para a gente saber. A gente sabe às vezes num dia de tarde, final da tarde, para vir a distribuição já no outro dia. No outro dia de manhã está chegando no aeroporto. De meio-dia a gente recebe a vacina, início da tarde a gente está entregando aqui. Mas estamos avançando bem, né? Para você ter uma ideia, Cruzeiro do Sul está vacinando já 38 anos, está agendando. As pessoas têm que ligar lá para fazer. Olha só que legal, Lajeado 42, Arroio do Meio 42, Estrela já está nos 40 também, então sim. É muito bom. Estrela já imunizou mais de 60% da sua população. Do público-alvo, né? Muito Então, bom. Glademir Schwingel, importante falarmos também com um especialista em saúde do setor de planejamento, porque nós tivemos na última semana uma notícia que não gostaríamos de trazer, que foi o fechamento da UTI pediátrica, né? Crianças que têm entre 29 dias e 13 anos de idade, que tinham até então essa condição de, em caso de necessidade, leitos de UTI, HBB, Hospital Bruno Borne, que era referência para a região. Não tem mais essa possibilidade. Inclusive, falamos com um representante do Hospital São Sebastião Marte, ele está para ir para Venâncio, né, essa UTI pediátrica, mas aí leva um tempo para construir. Teve uma reunião com a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde na sexta-feira passada, mas agora tem que haver um novo contato com a Secretaria da Saúde. O que dá para falar sobre isso, o impacto que tem aqui para a nossa região? Pois então,
a questão das UTIs, né, elas estão muito atreladas, né, à necessidade, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de vacinas agora, né, e comemoramos a vacinação que avança, né, e ao mesmo tempo as notícias vêm de que começa a cair bastante o número de casos, né, da Covid-19, o que é muito bom, que é ótimo, né? A própria necessidade de UTI ao longo do tempo, ela diminuiu, né? Por isso que hoje na nossa região aqui do Vale do Taquari nós temos apenas 4 leitos, tínhamos 4 leitos, Santa Cruz tem 2, né? E não há uma notícia de uma falta enorme de leitos de UTI, né? Toda a população acompanha que ao longo do tempo ter leitos de UTI adulta, por exemplo, sempre foi um grande problema, né? A gente muitas vezes precisava encaminhar um doente aqui da nossa região para outra região porque a nossa região não tinha leitos. Agora, na questão da Covid, isso também foi muito percebido, né? Gente daqui que foi para outros lugares, gente de outros lugares que vem para cá. E isso é uma regulação que é feita, ou seja, existe um mapa de leitos no Rio Grande do Sul, de leitos de UTI adulto, de pediátrico e neonatal, né? E o Estado joga conforme a necessidade. A nossa região, ela vinha quase que sendo autossuficiente em leitos de UTI pediátrica. E agora, com o fechamento dessa UTI pediátrica do Hospital Bruno Born, nós não temos mais, né? Desde o dia 30, né? E essa notícia já vinha sendo aventada pelo hospital há bastante tempo, desde o final do ano, na verdade, por toda a situação que vocês mesmos já noticiaram, né? De 10 anos atrás para cá, a Anvisa fazia exigências ao hospital, e o hospital com alguma dificuldade de atender a essa exigência, né? Então, o hospital publicou uma nota oficial esses dias, pontuando muito bem a situação toda. O que nós, enquanto 16ª Regional de Saúde, fizemos este ano foi, tão logo a situação foi colocada pelo hospital na virada do ano, começamos a fazer contato com potenciais hospitais a implantar uma UTI aqui na região. E aí, já falamos isso, né? Tínhamos 2 grandes possibilidades. A primeira era Arroio do Meio, né, que está instalando uma UTI adulta, mas Arroio do Meio, em função de todo o projeto, enfim, já está bem encaminhado, decidiu por manter a UTI adulta como foco, né, e não ir para a UTI pediátrica. E a segunda possibilidade era o Hospital de Teutônio, Ouro Branco, que acenou positivamente, mas tem um problema sério que é econômico, né, o investimento necessário. Quer dizer, o Hospital de Teutônia, se é que viesse a ter uma UTI pediátrica, teria que fazer todo um projeto arquitetônico, toda uma construção, contratação de pessoal, etc, etc, etc. Na verdade, a Venâncio Aires está numa situação muito parecida, né? A Venâncio Aires ainda não tem um projeto, né? Ainda não tem profissionais, né? E quer, né, e precisa de apoio da Secretaria Estadual de Saúde para andar com esse projeto. Na verdade, o próprio Hospital Bruno Born, se o Estado aportasse recursos, né, poderia pensar em tirar da gaveta um projeto lá de 2014, 2015 e instalar uma UTI pediátrica aqui. Agora, tem alguns problemas, né? Primeiro, apesar da população da região aqui ser de 350 mil habitantes, toda a região dos vales aqui, macrovales, cerca de 700 mil habitantes, e termos estruturas hospitalares bem importantes, também tem um problema de pessoal. E pessoal, eu falo aqui de médicos pediatras intensivistas, né? Um médico específico para cuidar de UTI pediátrica. E esse é um problema que o Hospital Bruno Born vem enfrentando há bastante tempo, né? E foi um dos motivos que o hospital acabou fechando a UTI nesse momento, né? A dificuldade de fechar uma escala, né? Havia poucos médicos para atender. Então, como é que a gente sai dessa situação? Neste momento, né, nossa região ela é atendida pela Central de Regulação, né? Entendo a necessidade de uma criança ser internada em UTI pediátrica, né, depois de um mês de vida, ela vai ser transferida para um hospital mais próximo possível, definido por essa Central de Regulação, né? Então, nenhuma criança vai deixar de ser assistida, né? A criança vai ser internada em algum hospital. Infelizmente, não aqui, né? Em algum lugar próximo, né? Essa é a solução que o Estado oferece nesse momento. Ainda temos que avaliar, né? Nós não temos uma resposta maior da Central de Regulação para ver qual é a demanda, né? Se tem muita necessidade, se tem muita procura, né? Mas é possível que no futuro próximo a gente tenha que sentar e dizer, olha, a região do Macrovales vai ter que montar uma UTI, e aí ela será, imagino que primeiramente em Venâncio Aires, mas eu, Glademir, não descarto que a gente possa, né, gestionar com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente já conversou com o Edgar e o Ederson sobre isso, né, de nós discutirmos com a Secretaria Estadual
da possibilidade de ser em Lajeado, né? Porque nós entendemos que Lajeado tem tanto ou melhores condições de Venâncio Aires para trazer e manter ou reativar uma UTI pediátrica aqui. Mas é uma decisão que depende de duas coisas fundamentais: dinheiro, né, e uma decisão política da própria secretaria como um todo, para ver aonde que na Macrovales entenda-se Lajeado, Venâncio, Santa Cruz e Cachoeira, caberia melhor uma UTI pediátrica, né? Se o Estado entender a necessidade de abrir 10 leitos aqui. Teria que ser no HBB ou teria uma outra alternativa? Não, nesse momento o HBB tem mais know-how, né? Tem mais conhecimento pela história, mas não precisaria, né? Talvez possa ser em Teutônia, né? Teutônia já teve uma conversa, o Hospital da Teutônia teve uma troca de direção, né? Está se reorganizando, mas é uma conversa que já iniciou e já teve uma manifestação de interesse. Só que assim, para terminar essa minha fala, é algo que não se resolve rapidamente, né? Sim. Construir uma UTI, instalar uma UTI, contratar pessoal é algo assim que leva bastante tempo. Eu Nos só nos queria disse aqui o Luiz complementar. Fernando Siqueira, né, na semana passada, ele que é o administrador do Hospital São Sebastião Mártir, a partir da aprovação, 6 meses para começar atendimento. Eu só queria complementar a fala do Glademir dizendo que o Hospital Bruno Borne, em momento algum, ele disse: a gente não quer mais a UTI. Ele nos colocou em números e ele apresentou para o Estado, sempre em números, o quanto era difícil manter a UTI por conta das regras, por conta dos protocolos que têm que ser cumpridos, e por conta de questão de não poder mais operar como UTI mista, e sim as UTIs serem individualizadas, e o custo ficaria cada vez mais alto para o hospital. Então, assim, a gente quer deixar bem claro que, e eu acho que aqui a direção do hospital já deve ter falado aqui nesse microfone sobre isso, de que realmente é uma estrutura que na atual condição ela é inviável para o hospital, mas o hospital nunca disse pra gente que não queria. É difícil de manter, na verdade. É complexo. Ederson, Glademir, muito obrigado pela presença aqui. Sucesso aí na Casa Nova também da 16ª. Só complementando bem rapidinho uma informação aqui, no Vale do Taquari, 150.718 pessoas foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid, 61.816 com a segunda dose e 2.199 com dose única da Janssen, totalizando 214.731 pessoas que já tiveram contato com a vacina da Covid, pelo menos com a primeira dose, perfazendo mais da metade da população do Vale, que é estimada em cerca de 350 mil habitantes. Eu só preciso dar o crédito porque esse é um trabalho da equipe de imunizações. O sistema não permite um filtro, é um sistema público, mas mesmo assim tu tem que ir lá, tu tem que pesquisar e fazer uma tabela, uma planilha separada. E aí eu vou agradecer a Thaís, a Jacinta, a Jéssica, a Betina, e toda a equipe, tem a Alana, a Luciana, todo mundo está trabalhando lá, e me desculpa ela se eu esqueci de alguém, mas é um grupo que está se dedicando a fazer esse trabalho aqui, além da entrega da vacina, controlar e monitorar os registros por parte dos municípios, porque se não registrar, a vacina não contabiliza, e ainda pesquisar no sistema e fazer essa planilha. Então, gostaria de dar esse crédito para as gurias. E eu queria só ainda, né, aproveitar que isso é uma excelente notícia, mas isso ainda não significa diminuir, né, o cuidado. Né? Com certeza. Estamos aqui de uso de máscara, né, estamos no o uso da máscara, do álcool gel, todos os cuidados devem ser tomados, né, inclusive com distanciamento social, né, com todos os eventos clandestinos que ainda acontecem. Pessoal, cuidado com isso, porque não dá para baixar a guarda, né? Para a gente não voltar numa situação como estivemos vivendo ali no mês de março desse ano, que é logo ali, né? Por mais algum tempo, né? Esperamos que em breve. Valeu. Glademir Schwingel, especialista em saúde do setor de planejamento, e o Ederson da Rocha, coordenador adjunto da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Já voltamos com